O cafezinho é extraído das lives do Blabologia que acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Bem, a grande questão não, né? Mas uma questão que eu acho importante de pontuar é que o sistema partidário dos Estados Unidos, ele acaba criando dois partidos gigantescos, enquanto no Brasil, não só pelas regras políticas, pelas regras eleitorais, que estão progressivamente mudando, mas pela euforia pós-ditadura, né, no Brasil você teve a criação de muitos partidos ao mesmo tempo. E depois esses partidos foram se fragmentando, né? Então, por exemplo, em 1980, quando você tem o início da reabertura, quase toda a esquerda brasileira vai se arregimentar no PT, no Partido dos Trabalhadores. Né? Você ainda tinha os dois partidos comunistas, só que o PT acaba surgindo como esse grande polo, e aí, progressivamente, você tem eleições de 89, sai o pessoal que forma o PCO, PSTU, aí depois sai uma dissidência que vai para o PDT, depois, finalmente, eleição do Lula, governo federal, você tem o pessoal que sai e forma o PSOL. Né? Então, você acaba tendo muitos partidos e um processo histórico brasileiro causado pela euforia da democratização que favoreceu a criação de muitos partidos. Nos Estados Unidos, você tem essas duas grandes forças e você acaba tendo, então, dentro desses dois grandes partidos, diferentes facetas. Então, dentro do Partido Democrata, você vai ter um cara como Joe Biden, que é um cara ligado a questões trabalhistas, né, nos Estados Unidos, que eles chamam de blue collar, porém ele é de uma família tradicional da Pensilvânia, ele é um cara que teve acesso ao ensino universitário, enfim, os antepassados dele foram políticos, ao mesmo tempo que você vai ter... É um Ciro Gomes. Não. Não tanto, não tão coroné. Ok. Enquanto o pai dele, por exemplo, era dono de concessionária e deu um carro para ele. Ele era um cara que tinha grana, apesar de estar ligado a essa parte mais trabalhista do... Não, e lembrando, enquanto você vai ter também gente como a AOC, né, a Ocasio-Cortez, que é jovem, que é de origem latina, que tem visões muito mais à esquerda no sentido materialista, no sentido trabalhista da palavra. Dentro do Partido Republicano, você também vai ter facetas diferentes, facetas de acordo com a região. Então, primeiro tem essa coisa que nos Estados Unidos é o que acaba criando esse fenômeno que você mencionou, Ruas, de dar uma homogeneizada na coisa, não permite posições muito radicais, tá? Especialmente radicais mais à esquerda. Né? O Trump talvez tenha sido o presidente mais radical dos Estados Unidos do pós-Segunda Guerra. Né? A gente pode discutir ali um outro nome, mas talvez ele tenha essa, entre aspas, distinção. A outra questão que é importante de colocar é que, no Brasil, também por uma dinâmica histórico-social própria, você tem um peso para os movimentos trabalhistas muito grande, que nos Estados Unidos, especialmente na década de 70 e 80, governos Nixon, Reagan e Bush pai, acabaram entrando em declínio, que é a questão de você ter grandes centrais sindicais, você ter líderes trabalhistas que acabam se tornando referências nacionais. Aí óbvio que um exemplo é o Lula, mas assim, o Lula é do passado, ok, então agora você tem o Boulos, por exemplo, que foi candidato a presidente. Você tem, na última eleição, a Marina Silva também tem uma origem trabalhista. Né? Nos Estados Unidos, o trabalhismo ele foi muito forte até mais ou menos o governo Lyndon Johnson. O trabalhismo teve o seu auge ali com a coalizão do New Deal com a FDR, na véspera durante a década de 1930.
Então, quando a gente fala de esquerda e direita, no Brasil, a gente, quando fala de esquerda, muitas vezes está falando mais em questões trabalhistas ainda, né? Então, a pauta dos entregadores de app, a pauta dos motoristas de app, enquanto nos Estados Unidos, quando a gente fala de esquerda, a gente fala muitas vezes de questões mais, que aí você chamou de progressistas, né? Questões mais socioculturais, menos materiais. Até porque aí tem uma outra questão que eu acho interessante pontuar, só como provocação, que é a grande questão materialista dos democratas nos Estados Unidos já foi resolvida no Brasil, que é a questão de você ter um sistema público de saúde. Né? O grande debate dos democratas, do Bernie Sanders e tal, é sistema público de saúde, Medicare, Obamacare, o nome que você quiser. No Brasil, isso foi resolvido com a Constituição de 88. Hoje a discussão é melhorar esse sistema público, como ele deve funcionar. Você tem as pessoas que são contra, mas você não precisa ter pessoas falando eu sou a favor da saúde pública, porque ela já existe. Enquanto nos Estados Unidos isso é um problema. Essa é a grande questão material, né? Lá, que é distinta da nossa. Então, por um fenômeno ali de formação, de contexto histórico, o próprio conceito de esquerda, não conceito, mas as pautas de esquerda e direita no Brasil e nos Estados Unidos são diferentes, e o sistema político dos Estados Unidos favorece uma homogeneidade rumo ali a um centro, digamos assim, não permitindo pautas muito mais radicais, ao contrário do Brasil, em que você ainda tem, além de um trabalhismo muito forte, você tem, por exemplo, despontando aí, já que eu citei Boulos como candidato presidencial, você tem o Amoedo como candidato. O Amoedo nos Estados Unidos seria do Partido Republicano. Você não teria um partido novo nos Estados Unidos. Né? Você tem um partido libertário, mas que é bastante diferente do novo brasileiro em várias coisas. Aqui no Brasil, não. Aqui cada setor, digamos assim, acaba tendo que ter um partido. E, claro, aí você tem o grande centrão, né, o PMDB, fundado por Pedro Álvares Cabral, né, chegou, fez a missa e fundou o PMDB, que acaba, na prática, trazendo todo mundo para o centro. Mas lá é antes da prática, na própria eleição. Enfim, eu falo pra caralho, desculpa. Se você quiser saber mais sobre o que foi discutido nessa live, é só você clicar no card que está aqui em cima que você vai ser direcionado para ela. Até a próxima, tchau!